Bem, pessoal, então vamos dar início aqui à nossa aula, né? Continuando a nossa aula, na verdade. Bem, então agora, pessoal, eu vou comentar aqui para vocês sobre divisões da pelve, né? A gente pode dividir a pelve em pelve maior ou falsa e pelve menor e verdadeira, certo? E essa divisão entre pelve maior e falsa, maior ou falsa e menor e verdadeira se dá pela abertura superior da pelve, aquela que a gente viu na aula anterior. Então, antes de falar qualquer coisa, observe a imagem. Eu prefiro sempre observar esse corte sagital. Percebam. Vocês estão vendo aqui que a pelve ela está toda em verde. E essa pelve em verde, eu tenho uma parte com verde claro, uma parte com verde escuro. A parte com verde claro indica a pelve falsa. E a parte em verde escuro indica a pelve verdadeira. Eu vou preferir falar pelve falsa e verdadeira porque eu acho mais intuitivo, tá? Ah, Bruno, e o que é essa parte aqui um pouco laranjada? Essa parte aí é a cavidade abdominal. Não vamos falar sobre ela hoje. Então vamos lá, gente. Percebam que a divisão entre essas duas cores está sendo aqui, olha, pela abertura superior da pelve. Bruno, e eu tô vendo aí essa abertura superior da pelve, parece que tem tipo um diâmetro. Exatamente. Eu quero que vocês sempre imaginem, olha, esse daqui é um diâmetro que daqui a pouquinho nós iremos chamar de diâmetro anatômico, certo? E esse diâmetro anatômico ele vai do ponto superior da síntese púbica até o promontório, certo? Então, ponto superior da síntese púbica até o promontório é o diâmetro anatômico. Será ele que irá dividir, ele com a abertura superior da pelve, logicamente, irá dividir aqui a pelve falsa da pelve verdadeira. Nessa imagem aqui anterior, agora vocês estão conseguindo observar a região da pelve falsa. Observe quais são os acidentes ósseos relacionados com a pelve falsa. Então, você observe aqui, olha, qual é o nome dessa região? Ah, aqui é da região da fossa ilíaca, da crista ilíaca, essa margem anterior aqui da S1. Tudo isso daqui é pelve falsa. No momento que atravessa aquela abertura superior da pelve, vocês estão conseguindo observar que será a pelve verdadeira. Tudo bem? Que é essa parte aqui de verde escuro, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuando agora com as palavras mesmo. Então a pelve falsa, a pelve maior, ela vai ser superior, perfeito, e em geral é considerada parte do abdômen. Isso daí é um dos detalhes que nós iremos comentar lá em abdômen. A região da pelve falsa ela pode ser considerada parte do abdômen, tá bom? Ela vai ser circundada pela parte superior do cíngulo inferior. Como assim, Bruno? Essa região aqui, olha, a região superior do cíngulo inferior. Essa região a região do osso ilíaco. Então, a região do osso ilíaco, a porção mais superior, vai formar a pelve falsa, certo? E ela vai ser limitada pelas asas do ilho, basicamente a região da fossa ilíaca, certo? Posterolateralmente, tanto aqui desse lado quanto desse lado. E a face anterosuperior, olha aqui, olha, a região anterior da S1, a porção mais em cima, a região mais superior da S1, a primeira vértebra sacral. Então, a pelve falsa, região aqui da fossa ilíaca, vocês podem até colocar assim, região da fossa ilíaca, certo? E aqui a região a porção superior da face anterior da S1, bem? Então, pelve falsa é essa região aqui. Bom, agora vamos para a pelve verdadeira, a pelve menor, essa daqui que tem importância clínica importante para a obstetrícia. Ela vai ser relacionada com as partes inferiores dos ossos pélvicos, certo? Ou seja, dos ilíacos, a parte inferior do sacro e também do cóccix, certo? E aí ela tem uma entrada e tem uma saída. A pelve menor ela tem uma entrada e uma saída. E aí a gente vai ver quais são essas regiões. Você já deve imaginar qual é a região de entrada. Abertura superior da pelve, tá bom? Então vamos lá. Situada entre as aberturas superior e inferior da pelve, tá bom? Aquelas mesmas que nós estudamos antes. A abertura superior da pelve, lembra que ela é um anel ósseo, e a abertura inferior da pelve, ela é fibroesquelética, tem tanto ligamentos quanto ossos. Então a pelve verdadeira, ela vai ser delimitada pelas duas aberturas.
ela vai ser circundada pela parte inferior do símbolo inferior. Como assim, Bruno? Porque a parte superior forma a pelve falsa, a parte inferior forma a pelve verdadeira, certo? E aqui especificamente, olha, as faces pélvicas dos ossos do quadril, que é o ilíaco, sacro e cóccix, que forma a estrutura óssea dos compartimentos da cavidade pélvica e do períneo. Isso daqui a gente vai ver com mais calma mais adiante, a gente vai falar o que é a cavidade pélvica. Mas eu quero que vocês imaginem, tá? Eu quero que vocês pensem em um vaso. Pensem em um vaso. Só que esse vaso ele é aberto tanto em cima quanto embaixo, tá bom? O que eu quero que vocês imaginem? As paredes do vaso, todo o vaso completo. O vaso completo é a pelve verdadeira. Só que o espaço de dentro do vaso é a cavidade pélvica. Porque olha o nome, cavidade pélvica. Se é cavidade pélvica, é um espaço, é uma cavidade. Então pensa num vaso que tanto é aberto em cima quanto embaixo. Aberto em cima, abertura superior da pelve. Aberto embaixo, abertura inferior da pelve, certo? Todo o vaso, pelve menor, tudo bem? E aí a região de dentro, aquele espaço, nós vamos chamar de cavidade pélvica. Então vamos lá. A pelve verdadeira, ela é separada do períneo pelo diafragma da pelve. É uma estrutura musculofacial, uma estrutura que nós iremos falar hoje, mas eu já falei bastante dela lá no sistema genital feminino, só que hoje nós iremos especificar mais ela. Então, a pelve é separada do períneo pelo diafragma da pelve. É essa estrutura que está aqui em vermelho, vocês estão observando? Essa estrutura em vermelho aqui que está indicando o diafragma da pelve, certo? A parte externa da pelve ela é coberta ou envolvida pela parede abdominal anterolateral inferior. Olha só como é meio complexo esse nome, mas é toda essa estrutura, mas dá para vocês entenderem. A parte externa da pelve ela vai ser coberta pela parede abdominal anterolateral inferior, ou seja, aquelas porções mais inferiores do abdômen. Imagine assim a região do umbigo para baixo. Essa região do umbigo para baixo, ela aqui, olha, vai ser coberta pelos músculos da região abdominal. Ela também vai ser recoberta na região glútea, certo? Pelos músculos, e inferiormente vai ser recoberta pelo períneo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Toda a pelve menor, na frente, vai ser recoberta pelos músculos abdominais. Na região, tanto na frente quanto lateralmente. Na região posterior, ela vai ser recoberta pelos músculos glúteos. E a parte inferior vai ser recoberta pelos músculos do períneo. Ah, Bruno, e superiormente ela é recoberta? Não. Superiormente ela vai ter aqui o contato com a cavidade abdominal e com a pelve falsa. Então, repetindo toda essa estrutura, toda essa frase que vocês observaram no livro de anatomia em miúdos. A pelve menor, certo? Ela anteriormente recoberta pelos músculos abdominais. Posteriormente, pelos músculos glúteos. Lateralmente, vai ser tanto pelos músculos glúteos quanto também pelos músculos abdominais. Ok. Inferiormente, músculos do períneo. E superiormente, ele vai possuir contato com a pelve maior e também com o abdômen, tá bom? E aí, lembre-se do vaso? Lembraram do vaso? A pelve menor ela vai incluir a cavidade pélvica verdadeira. Lembra o vaso é a pelve menor, certo? Abertura superior, abertura inferior. Abertura superior da pelve esquelética, abertura inferior da pelve fibroesquelética. Por dentro do vaso tem um espaço. E esse espaço nós vamos chamar de cavidade pélvica verdadeira. Agora, só associando com a frase anterior, imagina que esse vaso ele vai ser recoberto. E aí, quando ele fica sendo recoberto, a parte de frente do vaso, músculos abdominais, parte de trás, músculos glúteos, inferiormente, músculos do períneo, e superiormente vai possuir contato com cavidade pelve maior e a cavidade abdominal. Então tá aí, olha, a abertura superior da pelve, né? Ela está delimitando aqui a região de pelve maior. Olha, pelve maior é tudo isso, ó, onde eu estou passando o mouse. Tudo isso daqui é pelve maior. E agora, quando eu olho aqui para dentro, certo? Pelve menor. Cavidade pélvica, vamos falar. Ela tem o formato do vaso, por isso que eu fiz a analogia do vaso, certo? Lembrem, é o espaço do vaso, certo? É o espaço, a cavidade pélvica é o espaço. Esse espaço vai ser envolvido pela pelve verdadeira, ou seja, as paredes do vaso.
vai consistir em uma entrada, que é a abertura superior, certo? Essa abertura superior, ela também vai possuir, ela vai consistir de uma entrada, que é a abertura superior, ela vai possuir paredes, que é como se fosse a parede daquele vaso, e um assoalho pélvico. Como assim, Bruno? A parte de baixo daquele vaso, agora, eu quero que vocês imaginem que vai ser fechado, mas vai ser fechado por uma estrutura músculo-esquelética, certo? Musculoesquelética, perdão, fibromuscular. Como assim, Bruno? Que estrutura inferior é essa? Lembre-se, a parte que nós chamamos de diafragma da pelve. Tudo bem? Então vamos lá. Continua superiormente com a cavidade abdominal. Olha, a cavidade pélvica ela é contínua aqui com a cavidade abdominal. E o que ela vai conter? Ela vai conter os elementos do sistema urinário, gastrointestinal e reprodutor. Então, todos esses órgãos aqui eles também vão estar lá dentro da cavidade pélvica. Ela vai ser limitada perifericamente pelas paredes e assoalhos ósseos, ligamentares e musculares. Ou seja, as paredes do vaso, o diafragma da pelve inferiormente, tudo isso daí será a delimitação da cavidade pélvica. Perfeito. Então vamos fazer a analogia do vaso de novo, só para a gente deixar muito claro para vocês. Imagine um vaso. O vaso é a pelve verdadeira, a pelve menor. A boca do vaso, a parte superior, a abertura superior da pelve, estrutura óssea. Imagine o vaso aberto, ele é aberto embaixo, a base do vaso é aberta. Essa abertura inferior, vaso, a abertura inferior da pelve, ela é fibroesquelética, esqueleto e ligamentos. Só que agora, você quer tapar essa parte de baixo. O que você vai fazer? Tu vai pegar como se fosse uma membrana, enfim, uma membrana qualquer, e vai colocar por baixo. O que vai representar essa membrana? Diafragma da pelve. Percebam que não tem a mesma constituição do vaso, ou seja, osso. Percebam que embaixo você colocou como se fosse uma membrana. Você não colocou um saco, um tecido, alguma coisa. Isso agora vai fechar por músculos, certo? O que é o assoalho pélvico, o diafragma da pelve. A parte de dentro do vaso, o espaço, nós chamamos de cavidade pélvica. Perfeito? Vamos continuando. O que vai conter a cavidade pélvica? A cavidade, aqui nessa imagem aqui do Prometheus, ele está dividindo bem, ó, os músculos da cavidade abdominal, as vísceras da cavidade abdominal e aqui as vísceras da cavidade pélvica. Observe, o que vai possuir? As partes terminais dos ureteres, nessa imagem não dá para ser, porque esse daqui é um corte medial, então estou dividindo o corpo em metade direita e esquerda iguais, e os ureteres eles são mais nas regiões laterais, então não tem como observar. Eu vou ter a bexiga urinária, como eu estou mostrando aqui no laser. Eu vou possuir o reto, como eu estou mostrando no laser. Os órgãos pélvicos genitais, como aqui é um corte de um sexo masculino, eu estou conseguindo observar aqui a próstata e a glândula seminal. Vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, como acontece entre tanto o indivíduo masculino quanto o feminino. Além dessas vísceras pélvicas distintas, né, que eu, por exemplo, no sexo masculino eu tenho a próstata, no sexo feminino eu vou ter o útero, etc., eu também vou possuir vísceras abdominais que transbordam para essa região, como alças do intestino delgado, principalmente da porção de ilho, como vocês estão observando aqui, ó, eu estou apontando aqui no laser, e muitas vezes também algumas regiões do intestino grosso, como apêndice vermiforme, o seco, o colo transverso, o sigmoide, também vocês podem encontrar partes dele no interior da cavidade pélvica. E essa imagem aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, que secção é essa? Essa secção é uma secção transversal. Vocês estão observando aqui uma pelve masculina ou feminina? Pelve feminina. E eu quero que vocês agora observem todas as estruturas que estão contidas no interior dessa pelve. Lembrem, no momento que a gente está estudando anatomia da pelve, nós estamos estudando anatomia regional. Agora é o momento da gente associar tudo, certo? Que a gente já estudou, certo? Então, observem, bexiga urinária, aqui o útero, região de fundo do útero, corpo do útero, lá no finalzinho o colo. Vocês estão observando tuba uterina, ovário, ligamento útero ovárico, aqui esse ligamento que é o útero sacral, porção do reto, colo sigmoide,
certo? Aqui, olha, região de seco, região do apêndice vermiforme, há vasos ilíacos externos, ou seja, tanto a artéria como a veia, ligamento largo do útero, perfeito? Então aqui você tem uma salada de estruturas que o ideal é que você identifique, perfeito? Então, observem as estruturas a partir desse corte transversal, as estruturas que contêm a pelve, que estão contidas na cavidade pélvica feminina. Dá para perceber, olha, gente, a parte anterior aqui, olha, está sendo recoberta pelos músculos abdominais, tudo bem? Então vamos seguindo. Aqui é da pelve masculina, e agora nessa imagem, o que você dá para observar de diferente, de cara? Opa, estou vendo aqui um ducto, exato, é o ducto deferente. Eu estou vendo aqui a pontinha da glândula seminal. Agora, nessa estrutura, tanto a bexiga, ela fica em contato diretamente com o reto. Então, observem as diferenças anatômicas da pelve masculina da pelve feminina. Perfeito? Característica importante, né? Os símbolos dos membros inferiores de homens e mulheres, eles vão diferenciar em vários aspectos, certo? E o que diferencia esses aspectos? Principalmente com a constituição mais pesada e aos músculos maiores dos homens, ou seja, lembrem, normalmente o músculo do homem, ele exerce maior força. Se ele exerce maior força, ele traciona mais o osso. Se ele traciona mais o osso, ele promove remodelação óssea. Nesse sentido, os acidentes ósseos do homem são mais proeminentes, certo? Então a pelve masculina, ela é mais pesada. Por quê? Porque ela tem uma constituição óssea mais proeminente e os acidentes ósseos são mais proeminentes. No indivíduo feminino, acontece a adaptação da pelve, sobretudo na pelve menor, para o parto. Então, a pelve masculina e feminina ela é diferente, basicamente diante desses aspectos. Essa questão da pelve, eu já li um artigo, gente, que essa questão da pelve é um dos pontos mais importantes que o pessoal fica meio assim em aceitar. Por exemplo, mulheres, no caso, desculpa, os homens que são transgêneros no vôlei feminino. Porque a pelve, né, a pelve daquele indivíduo, ela é uma pelve masculina. E a pelve masculina favorece ao vôlei. Certo? Então é uma das coisas que às vezes eles ficam comentando, que eles ficam discutindo, porque aquele homem, aquele transgênero, desculpa se eu estou utilizando o termo errado, gente, mas enfim, ele fez toda a sua maturação, tem toda uma estrutura esquelética semelhante à de um homem, certo? E eu sei que depois, mas a atrofia muscular, quando por exemplo, a questão hormonal, etc., assim, mas a estrutura esquelética permanece, certo? Então, um dos pontos que as pessoas que são contra os transgêneros no vôlei feminino, eles comentam. Pessoal, aqui eu não tenho o que explicar. Aqui é basicamente comparação. Você tem que parar o vídeo, você tem que olhar essa tabela e simplesmente comparar. Né? Quais são as diferenças sexuais de uma pelve masculina e feminina? Tá aí, estrutura geral. Da masculina, ela é compacta e pesada, da feminina, delgada e leve. A pelve maior do homem é profunda, da feminina ela é rasa, certo? A pelve menor do homem, estreita e profunda e afunilada. Da feminina, ela é larga, rasa, com formato mais cilíndrico. No homem, o vaso é afunilado. Na mulher, aquele vaso ele é mais cilíndrico, perfeito? Enfim, gente, todas as estruturas relacionadas, todas as diferenças sexuais entre uma pelve óssea masculina e feminina. Não adianta eu ficar falando. A questão é vocês pararem e ficarem comparando aqui com, por exemplo, essas duas imagens, tá bom? Observem aqui, olha, o ângulo subpúbico do indivíduo numa pelve feminina ele é maior do que do sexo masculino, perfeito? Isso indica porque a pelve masculina ela é mais estreita e a pelve feminina ela vai ser ela vai ser mais larga, perfeito? Então essa questão de vocês observarem diferenças é basicamente leitura e observação. Mais uma imagem que eu estou colocando aqui para vocês observarem. Esta aqui é uma imagem do MOR. E as imagens, as famosas imagens do Néter, para que vocês fiquem comparando as estruturas de uma pelve masculina, uma pelve feminina.
Pessoal, agora eu vou parar a aula, porque esse tópico que eu irei comentar daqui a pouco será um dos tópicos mais importantes, que eu considero mais importantes dessa aula. Até mais.